salve galera, Museu da Pelada chegando mais uma vez, Baixada Santista, pertinho do templo aqui da Vila Belmiro, onde só jogou Pelé, né? Sem falar em Pepe, Coutinho, Zito. Mais uma vez uma resenha, estamos aqui, ó, Clube da Bola. Hoje, uma homenagem muito especial ao Fernando, zagueiro, que começou na Briosa, jogou no Vasco, no Flamengo, vai contar um pouco da sua história e você vai conferir aí no Museu da Pelada. Vem com a gente aqui. Toda a cidade tem um parceiraço, um companheiro aqui que arma as resenhas pra gente, fã de futebol do Museu da Pelada, aqui na Baixada, o Zé Luiz. Deixa eu subir aqui, né, Zé? Opa, Cal, boa tarde, beleza? Zé Luiz. Luan, prazer. Luan. Zé, mais uma vez na Baixada e hoje uma homenagem especial ao Fernando, né? Fernando, zagueiraço, história do futebol brasileiro. Mais uma vez aí o Museu da Pelada, fazendo aquilo que a gente mais gosta, né? Falar sobre futebol, sobre os craques do passado. E é uma satisfação receber vocês novamente aqui. Vocês que fazem um trabalho de excelência, um trabalho que resgata o verdadeiro futebol brasileiro, aquele futebol romântico, né? Parabéns para vocês. Hoje eu tô fazendo parte dessa família, né? Recebendo vocês mais uma vez. Primeiro foi aquela entrevista, aquela resenha com o Juari, hoje com o Fernando e terão outras. Galera do Museu da Pelada, tá vendo aqui, ó? Rodolfo Rodrigues, um dos maiores goleiros do mundo. E desse lado também o cracaço Marola, rapaz, eu tô uma honra agora de estar conhecendo pessoalmente. Marola, cara do céu, velho. Eu falei pra você, você não acreditou. Esse cara, eu sou muito goleiro, não? Tá com a tua foto do Rodolfo Rodrigues aqui? Faz tempo, né? Essa foto é de 84, né? Quando o Rodolfo havia chegado e aí nós tivemos juntos um tempinho. Aí depois eu preferi jogar, né, sair, e foi onde tudo aconteceu, né, o Rodolfo teve muito sucesso aqui, né, foi campeão paulista em 84, e depois eu voltei em 85, né, para participar do Brasileirão, e aí em 86 me transferi definitivamente para o Atlético Paranaense. Mas você começou no 15 de Jaú, vou falar que eu também sou do interior. Aí aparecia lá, loteria esportiva, jogo dos 30, quem que era? 15 de Jaú e 15 de Piracicaba. Eu comecei, né, lá em Jaú, né? Você é de Jaú? Sou de Jaú, nascido e criado lá. Com 16 anos já me tornei profissional e joguei 2 anos lá. Com 17 eu vim para o Santos, né? Então foi uma carreira meteórica, né? No início, né? Muito bom. E aí eu me destaquei aqui no Santos. Mas era muito bom. Qual o meu interior naquela época, né, Marola? 15 Piracicaba, Juventus, 15 Jaú, Botafogo, Comercial. Fala um pouco dessa época, um jogo assim que você lembra, pô. Eu joguei contra o 15 Piracicaba, eu joguei contra o Botafogo de Ribeirão. Vários jogos, né? O interior, infelizmente, hoje, né, mudou bastante. Mas era uma coisa de mais amor, né? Mais fanatismo, a gente jogava. Não era financeiramente, né, o que é hoje, mas existiam grandes clubes, e principalmente os clássicos regionais, né? Noroeste, como o Ferroviária, Francana, a Inter de Limeira. Então foram momentos, né, inesquecíveis que a gente guarda com muito carinho, porque, né, nos deu essa chance, né, de chegar num grande clube como o Santos e a seleção brasileira. A seleção brasileira chegou na seleção de que ano, Marola? 81, né, na eliminatória da Copa, eu e o Valdir Pérez, e na Copa 82, né, eu fui como quarto goleiro. Eu lembro do pessoal fanático de futebol falando de você, o seu início de carreira, que você era um goleiro por sua idade. Você era muito tranquilo, parecia que você não ia chegar na bola. O pessoal falava, mas é muito tranquilo. Era uma característica sua essa, não? Você era frio. Não sei se frio, você sabia o que fazer na hora ali. Isso tudo, né, devido ao treinamento, né? Agradeço muito ao técnico Cilinho, né, falecido aí há 10 anos. Ele me ensinou muita coisa, principalmente em relação a isso, né? Manter a tranquilidade, porque na hora que fosse preciso, a gente está atento. Então eu devo muito a ele, né? Foi um paizão para mim. E você passou de Jaú, Santos, fui para o Atlético Paranaense também, 5 anos, sou tricampeão paranaense. Depois nós fomos para o Criciúma, nós fomos campeão da Copa do Brasil, 91, com o Felipão.
92 campeão goiano pelo Goiatuba. Primeiro título do Filipão. Filipão, isso. Foi 92 o Goiatuba, né? Campeão goiano. E em 95 nós subimos com o Paulista. Na época era a intermediária, né? Divisão intermediária. Nós tivemos acesso para a primeira, onde eu encerrei minha carreira. Muito obrigado. Eu que agradeço e deixo um abraço a todos. Você, junto comigo, vai conhecer mais um cracaço. Eu acho que foi o começo ali dos garotos da vila. O Célio. Célio, velho de guerra. Museu da Pelada na área, aqui na Baixada Santista. Como tem jogador aqui, hein, velho? Realmente, o Santos sempre foi um celeiro, né? E continua sendo ainda, né? De bons jogadores. Ô, Célio, você era aquele volante que começou, acho que a primeira geração ali dos meninos da vila ou não? Praticamente, porque acho que a primeira é a mesma, acho que é do Pelé, né? Contando com o Edu, né? Esse pessoal não fala dele não, que eles são STS, né? É verdade, vamos falar, realmente. E realmente, então, aí veio o Cadinho, Célio, Pita, Valuzinho, Gilberto, Rubens Feijão, Juari, Toninho Vieira, Claudinho Aguinello. Primeiro time profissional, quando você subiu, mais ou menos? Meu Deus do céu, para lembrar assim os jogadores, eu sei que foi uma estreia contra o Botafogo, se não me engano. No Rio ou de Ribeirão? De Ribeirão. De Ribeirão, Paulista. E eu fiz um gol de cabeça. Era Joãozinho, Neto, o goleiro, o Flávio, o goleiro também tava. Então vai, Gilberto, Sorriso, né, o Nelsinho. Aí Ailton Lira, Clodoaldo, aí não precisa nem falar, né? O Ailton Lira tá em Araras, né? Isso, aí tem o Batata e o João Paulo, né? E o Juari, e aí eu vinha junto ali com o pessoal. O pessoal que foi campeão, né? Exatamente. E tive a felicidade de fazer um gol nessa final, do primeiro jogo, né? Primeiro jogo. Isso. Toninho Vieira. Apareceu o Célio. 1-0 Santos. Célio nesta marca. Ô Célio, você jogou quanto tempo no Santos? Eu comecei, eu tinha 12 anos. Joguei 6 anos, 5 anos. No Santos você foi pra onde? Como é que seguiu sua carreira? Aí, justamente trocado com o Marola aqui, nosso amigo. Pô, você foi trocado com o Marola, foi pro 15 de Jaú? O 15 de Jaú. Foi eu, Fausto e o Paulinho. E o Marola veio pra cá, acho que com 15 anos, se não me engano, e eu tinha 16 para 17. Então, quer dizer, fizeram essa troca e eu agradeço também. Porque eu saí sair do Santos realmente. Eu era muito novo e não tinha muita experiência, então eu deveria ter ficado um pouquinho mais. Hoje eu penso dessa forma, né? Porque você sai de um time grande para um pequeno, é muito mais difícil você aparecer, né? E realmente para mim foi muito difícil. Eu fiquei 4 a 3 anos lá no 15, lá botando bastante para voltar de novo a um time grande, que no caso foi a Portuguesa de Esportes, né? Onde eu fiquei 4 anos na Portuguesa, né? Como capitão. E lamento de não ter sido campeão na Portuguesa, porque em 85 tivemos uma chance para ficar na história da Portuguesa, né? Mas infelizmente do outro lado tinha o Cilinho, né? Aonde ele foi meu treinador e mereceu também, porque fez uns minutos, né? E aonde o São Paulo com aquela máquina, né? Falcão, Pita, Silas, Careca, Sidney, meu Deus. Naquele tempo a gente perdia até as contas de quanto jogador bom que a gente tinha, né? Hoje a gente vê o Neymar aí e fica olhando pra cima ver se cai outro, né? Mas infelizmente isso aconteceu com o nosso futebol, né? Mas foi uma passagem boa. Valeu, gente! Mais um cracaço, mais uma história sensacional. O Célio aqui no Museu da Pelada. Valeu! Valeu, um abraço. Que lateral. Balu, rapaz, é um prazer estar conversando com você, te conhecer pessoalmente, né? Eu torci você no Cruzeiro, né? Falei, porra, Balu. Você é da Baixada mesmo, Balu? Sou, cara. A honra é minha estar conversando com vocês, né? Participando pela primeira vez dessa resenha maravilhosa, né? Que a gente curte bastante. Eu sou baiano. Sou baiano, sou de Castro Alves. Cheguei aqui na Baixada Santista com 2 meses de nascido, irmão. Você é Santista, mas você começou aqui? Comecei na base do Santos. Do Santos? Cheguei no Santos com 9 anos, joguei até os 19.
Toda a minha base foi no Santos. Como é que é? Como o pessoal da base, você lembra? Quais os jogadores nessa época? Aqui tem um ali, ó, Célio. O Célio. Eu peguei esse Célio pessoal. volante, né? É, Célio volante e centroavante, né? Peguei Juari. Peguei aquela primeira geração dos meninos da Vila, né? Eu era um pouquinho mais novo, mas peguei a primeira geração, sim. Juari, Célio, Cardim. Foram 10 anos na base. Saí do Santos para a Portuguesa Santista, né? Profissionalizei. Fiquei 3 anos. 84, 85, fui emprestado para a Ferroviária. Disputei um Campeonato Paulista. Fui bem, né? Cheguei a ser revelação do Paulista naquele ano. Ferroviária chegou no quadrangular final, uma das melhores campanhas da Ferroviária no Paulista. E daí fui vendido pro Cruzeiro, cara. Onde joguei 7 anos. 7 anos. Com quem que você jogou lá no Cruzeiro? Só com essa garotada aqui. Vamos lá. Entender. Vamos lá. Eu tive a honra e o prazer de jogar com Cláudio Adão, Jorge Mendonça, Geraldão, Douglas. Botafogo, centroavante? Não, Geraldo zagueiro. Zagueiro. Veio da base do Cruzeiro, depois tá. foi pro Catar. Careca, que pra mim foi um dos grandes jogadores, o Negrão, Careca. Negrãozão monstro. Edson, carioca, jogou no Flamengo, jogou no Curitiba. Ah, enfim. E título? Vários jogadores bons, né? E título eu tive 2 regional. Naquela época o rival era o que mandava, né? Mas a gente conseguiu buscar 2 títulos ainda e foi daí que o Cruzeiro começou a crescer, começou a chegar. Contra o Atlético? Foi em cima do Atlético. Era o rival. Era ali os 2, né, irmão? E aí, depois você encerrou a carreira quando? Não, aí fiquei 6 anos e meio no Cruzeiro. Fui para o Paraná Clube, logo que fez a fusão, né? Que era Colorado e Pinheiros. Você jogou com o Claudinho lá, meia direita? Claudinho veio depois. Conheço bem, Claudinho veio depois. Aí fiquei 3 anos no Paraná, tive 2 títulos. Claudinho de Piracicaba. Isso, bom jogador. Claudinho, meu parceiro. Fiquei 3 anos no Paraná Clube, tive 2 títulos. Fui emprestado pro Cerro Porteño para disputar a Libertadores. Chegamos na semifinal, né? Nosso time do Cerro era um timão. Tinha comissão técnica brasileira, né? Carpegiani, Gilberto Tim. Aí tinha os jogadores brasileiros, eu, Dida, Alex, Dida, lateral esquerdo, isto, Corinthians, Palmeiras e o Curê. Chegamos na semifinal da Libertadores, fomos eliminados daquele timão do São Paulo em 93, né? Perdemos no Morumbi em 1-0 e lá no Defensores foi 0-0, mas foi um massacre. Deu nós, mas aquele time do São Paulo era difícil, né? Mas nosso time era assim, era um time que poucos conheciam. Depois começaram a aparecer os caras. Aí tinha Mondragón, que tinha 22 anos, que era goleiro da seleção colombiana. Eu, modéstia à parte, Arce, um tal de Gamarra, que não jogava nada, até então ninguém conhecia, né? A gente tinha um time bom, cara. A gente tinha um time bom. A zaga era Gamarra e Capurro. Capurro, um jogadorzaço. Era o capitão da seleção equatoriana. Então, enfim, o time do Cerro era muito bom. Muito bom. E chegamos bem. E o pessoal gostava dos brasileiros lá? Nós somos bem, né, cara? Nós somos bem. Maravilhoso. Fomos tratados super bem. Aí quando jogava time brasileiro, conta aqui pra mim, os caras chegavam assim, dá porrada com o brasileiro, não dá pra segurar no pau, não era assim? Era assim, era difícil, cara. Rapaz, eu no Cruzeiro, a gente ia jogar contra esses times da Argentina, principalmente esses caras aí, viu? Esses caras odeiam a gente, os caras batem demais, eles agrediam a gente, cara. Era difícil jogar com esses caras aí. Você parou quando? Parei em 2000, cara. Rodei, né, como te falei, Paraná, Cerro, depois fiquei aqui no interior de São Paulo, Araçatuba, e acabei voltando pro clube onde eu profissionalizei, que era a Portuguesa Santista. Tive o prazer de levar para a primeira divisão. Foi vice-campeão, né? A gente foi vice-campeão. A gente tava eu, o Fernando, né? Fernando Zagueiro, Toninho Carlos, Paulo Robson, Célio. Era um senhor time. Só os caras já experientes, todos da cidade, reuniam, vamos subir a Portuguesa e deu certo. Maravilha. Falou, hoje tá aqui em Santos, sossegadão. Moro aqui, né? Cidade boa, né? Aqui é maravilhoso. E trabalho no Santos, né? Trabalho na captação, já vou pro 4º ano já trabalhando no Santos. Descobrindo esses jovens talentos aí, né, cara? Que feliz. Até pra eu vou lá treinar com você, vai ser seu passo. Já tá aprovado. Só pela tua resenha, já tá aprovado. De Deus. Senhoras e senhores do Museu da Pelada, mais um cracaço de bola, Balu. Apresenta essa figura aqui.
apresenta aqui que ele falou pra mim que deu trabalho pra você, mas tem cara de lateral direito, né? Não tem? Quem que é? Esse é meu parceiro Liló, meu irmãozão. Nos conhecemos há uns 5 anos, né, Liló? Tenho um prazer de trabalhar com esse cara, foi treinador do Sub-15 do Santos e hoje trabalha na nossa captação, aqui no Santos Futebol Clube. Figuraço, bom de bola! É Paulinho agora, professor Paulinho. Você jogou no Cascavel um pouquinho, né, Débora? Tive uma passagem pequena, né, no São Paulo, categoria de base, portuguesa, na época do Denner, né, nacional. Você viu o Denner? O Denner foi meu grande amigo. Esses dias eu encontrei o filho dele na Copa das Favelas. Foi uma emoção muito grande, porque o Denner era muito amigo da gente, né? Eu participei naquela peneira que todos os atletas passam, né? No terrão da Portuguesa ali, nos arredores do Canindé. E aí tivemos algumas passagens pequenas em clubes e virei treinador em Santa Catarina, no Clube Náutico Marcelo Dias. Agora nós vamos pro professor, realmente professor. O pessoal, a boleirada mais antiga vai se lembrar. Carlito Macedo. Como é que tá, meu querido? Tudo bem, prazer recebê-los aqui na Baixada. Eu sou fã do Museu da Pelada. Já acompanhei várias reportagens que vocês fizeram pelo Brasil afora e com grandes ídolos que passaram pelo futebol brasileiro. É muito bom ter a companhia de vocês aqui na nossa Baixada Santista. Professor, eu gostaria que o senhor passasse o currículo, a sua carreira, que eu sei que é muito extensa, né? Inclusive internacional, né? Foi para os Estados Unidos, enfim, conta um pouco da sua história para a galera aqui do museu. Bom, eu comecei no Santos, que eu fui levado pelo Marola, no início da década de 80, para fazer estágio. Dali permaneci, fiquei até 1987, fui para o time de cima, já passei 4 vezes pelo Santos, tive períodos de 91, 95, quando o Santos fez aquela bela campanha do Brasileiro e perdeu a final por motivos que todo mundo já sabe. E passei pelo Flamengo, Fluminense, Ponte Preta, São Caetano, várias equipes do exterior, Portugal, Turquia, China, Japão, Catar, onde eu estive durante 7 anos, retornando em 2015, quando voltei outra vez para o Santos, campeão paulista, depois fui ao Flamengo, fiquei até um bom período no Flamengo. Em 2018 deu uma parada e em 2019 eu tinha um esquema armado fora do Brasil, que a gente ia eventualmente fazer clínicas e palestras. Aí de 2020 em diante a pandemia veio e começou a travar tudo, mas a gente espera que agora nesta temporada retomar a carreira normal. O bom é rever ex-jogadores aqui e o Zé é um parceiro. Vem cá, Zé. Pô, isso que é gostoso do futebol, né? A amizade, a resenha. Justamente. Viu, Zé? Vai ter que mudar aqui, meu amigo. Ah, mas é notório que você vai ter que mudar pra cá. É muito. E aqui, ó, uma pessoa maravilhosa, Carlito Macedo, um dos melhores preparadores físicos do futebol brasileiro, com certeza. Acompanho a carreira dele desde moleque, virei fã. Diz assim que o torcedor só se liga nos craques, nos jogadores. Eu me identifico também com o funcionário do clube, quem prepara os craques. Aquela pessoa que com o tempo pega a identificação com o clube. E esse tem história. Trabalhou em grandes clubes como Flamengo, Fluminense, onde foi campeão, né? Internacional. Então, um cara que tem muita história para contar. Esse cara é a resenha. Esse cara é a resenha. Professor, mais uma vez, obrigado. Gente, ó, vamos continuar essa resenha boa aqui na Baixada Santista. Daqui a pouco tem churrasco, lógico, tem uma brejinha aí. Pena aqui com muita chuva. Mas tá bom, mas tá todo mundo junto aqui. Vamos que vamos. Comemoração fantástica aqui na Baixada Santista. Boleirada, alto nível. Tudo para comemorar e para falar um pouco da carreira. Serginho, você vai gostar, ó. Fernando, rapaz do céu, um prazer te conhecer pessoalmente. Sim, e você conseguiu uma coisa, você jogou no Vasco e no Flamengo. Mas antes, vamos começar. Você é aqui da Baixada ou não? Sim. Eu na verdade, eu sou do interior de São Paulo, sou de José Bonifácio. E mamãe veio pra cá, minha mãe era professora, fez a opção de dar aula aqui no litoral. E eu vim pra cá com 6 anos de idade. E aí tem todo o meu desenvolvimento na minha carreira. Caramba, e como é que você começou a jogar bola na praia aqui? Como é que o pessoal descobriu você? Então, mas na verdade isso já era natureza minha de jogar bola. Eu sempre fui apaixonado. Logo cedo me meti em salão, no interior. E quando vim pra cá, a praia me fez um desenvolvimento muito bom pra mim. Assim, da brincadeira de rua mesmo, coisas de rua. E
E aí eu, em busca de futebol, né, sempre jogando futebol de praia, essas coisas, eu falei, vou ingressar para campo. E eu fui fazer algumas avaliações, uma delas principalmente no Santos. E eu já tinha a cabeça muito, assim, apesar de ser jovem, a minha cabeça era sempre grande, assim, de pensar de querer jogar num time grande, o Santos Futebol Clube, por fazer uma peneira lá, por fazer. E aí a primeira avaliação que eu fiz lá, eu passei no teste, o nosso treinador é o senhor Ernesto Marques e tal. E aí houve um problema lá, num treinamento, e eu me aborreci. E eu falei para mamãe e papai, falei assim, não vou mais pro Santos. Mamãe e papai estavam super felizes de eu ter passado na primeira. Né? E aí eu falei assim, não vou mais, é muita injustiça. Os caras protegem certas pessoas, não corrigem as coisas erradas. E aquilo ali me deixou desgostoso. Quantos anos? Eu tinha 13 para 14 anos. E aí eu fui para a Portuguesa Santista fazer outra avaliação e passei também na Portuguesa Santista. A nossa briosinha. A nossa briosa. E lá eu fiz toda a minha carreira de base. Antigamente era juvenil A, juvenil B, juvenil C, né? Então eu fiz toda essa categoria até me profissionalizar em 82. Agora, Fernando, deixa eu agradecer um cara que é super importante, está com a gente no Museu da Pelada. Ele é nosso embaixador aqui, né? Embaixador na Baixada, que é o Zé Luiz. Tá aqui, o Zé Luiz liga pra mim e fala, cara, vem pra cá que o Fernando tem que fazer, só pode ter que ser agora, com chuva, com sol. Tá aqui o Zé, e o cara sabe tudo da tua história, cara. Eu falei, caramba, que fã, hein, cara. Inclusive eu tava vindo com a minha namorada e as minhas amigas, que eu tive a oportunidade de conhecer através da minha mulher. E eu falei, cara, eu tô indo por causa de uma pessoa. Eu falei isso pro Zé. Eu falei, Zé, eu já tinha até parado de dar entrevistas sobre futebol, porque o meu percurso de vida é outro. E aí eu falei, Zé, vou por causa de você, pelo teu carinho, pelo teu respeito, pela minha vida, conhece tudo da minha vida, cara, fala coisas que nem eu sei. Então, assim, pelo carinho que ele me recebeu, ele proporcionou, eu falei, não, vamos lá, vamos fazer uma entrevista com a moçada lá. Ele falou, pô, tu vai gostar, o pessoal é gente boa, voltar a história da bola, né? Rever grandes amigos, como a gente teve a oportunidade de ver o Balu, Célio, Gilberto, Marola. Quer dizer, pessoas que estiveram comigo no decorrer dessa história. Então isso é muito bacana, cara. Isso engrandece. E o Zé é responsável por esse encontro aqui. Não, o Zé fez o nosso encontro com o Juari também, né? O Zé tá sempre aqui com a gente. Queria te agradecer, né, Zé? Porra, você atende a gente aqui, um carinho. Não tem o que falar, cara. Vocês fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho resgatando a memória do verdadeiro futebol brasileiro, futebol romântico, trabalho de excelência, qual virei fã e hoje sou um colaborador, né? E o trabalho é de resgatar a memória de quem fez a história, né? Os grandes craques, grandes jogadores, ídolos, como o Fernando. Um Fernando, um cara sensacional, um cara que conseguiu o feito de poucos, que é ser respeitado por todos os torcedores de todos os clubes que ele jogou, independente de clubismo, rivalidade. Então isso é uma marca, né? Tudo começou aqui, né, Fernando? Agora a história é sua e agora a matéria é com você, hein? Essa daqui é a primeira camisa que eu joguei profissionalmente em 1982, eu tinha 18 anos. Foi meu primeiro contrato no clube que me proporcionou a minha formação, né, profissional. Eu fiz todas as categorias de base, juvenil C, juvenil B, juvenil A, e o meu primeiro contrato. E o meu primeiro jogo de profissional, eu guardei essa camisa. Pô, isso tem 82, quantos anos aí, mais de 30 anos aí. E, então, eu na minha carreira, é uma coisa que eu gostaria de guardar aí para contar a minha história, são as camisas que eu joguei. E começa por essa aqui. Começa a segunda. Aí nós vamos ali não são muitos clubes, mas são os. Aí eu fui pro grande clube que me projetou, apesar de ter ficado um pouco tempo, que nem o Zé falou. Mas aí eu fui pro Santos Futebol Clube, onde eu conquistei meu primeiro título, né? Campeão paulista em 1984. Eu com 19 anos, fiquei, cara, aquilo marcou na minha vida. Só que nem eu falei pra vocês, a minha cabeça sempre foi muito grande, cara. Então assim, o passo que eu dei de sair da Portuguesa Santista pro Santos
Eu falei, pô, esse é o meu caminho, essa é a minha vida. E ser campeão, aí me criou dentro de mim um espírito vencedor. O Santos me proporcionou isso, porque eu tinha referência, Serginho Chulapa, Gilberto Costa, Pita, João Paulo, Rodolfo Rodrigues. Esses caras me foram referentes porque eram vencedores, né? E eu me tornei um vencedor daí para frente por essas referências que eu tive logo cedo na base, lá, principalmente no Santos Futebol Clube. Então essas foram as camisas que eu joguei em 84. Essa que é a tradicional preta e branca do Santos, muito amada, espetacular. E é de 84, gente. Acredite, essas camisas que nós jogávamos no Santos Futebol Clube. E do Santos? E do Santos aí nós tivemos um grande pulo gigante. Aí sim, agora é o Zé, hein? É um grande pulo gigante, que foi quando eu fui pro Vasco da Gama. E aí, eu no Santos, como eu era muito jovem ainda, eu não tive o sabor da participação efetiva. Apesar de pertencer e ter jogado mais de 15 jogos no Campeonato Paulista, entrando e saindo, eu era reserva do Márcio e do Toninho Carlos, reserva imediato deles. E, cara, com todo o respeito, eu não aceitava isso. Eu respeitava isso, mas eu não aceitava, eu queria jogar. Então, assim, eu fui campeão paulista, mas não me agradou aquilo, por eu não ser titular. E esse clube aqui abriu a porta. Me trouxe em 86, o Vasco estava há 10 anos sem ganhar uma Copa lá no Rio de Janeiro, você bem sabe. Lá tem a Taça Rio, tem a Taça Guanabara, e então o Vasco não ganhava há 10 anos a Taça Guanabara, quando eu cheguei lá em 86. E no primeiro semestre, primeiro turno, nós já fomos campeões da Taça Guanabara. Fizemos a final em 86 com o Flamengo. Aliás, foi triênio, né? Foi um triênio 86, 87 e 88 com o Flamengo. Infelizmente, na final contra o Flamengo, nesse ano de 86, eu tive uma lesão meniscal, do qual eu não pude participar da final. E nós perdemos o título, fomos vice-campeões em 86. Mas Deus e os deuses do futebol permitiu que nós fizéssemos mais 2 finais com o Flamengo nessa época, de 87 e 88, no qual nos tornamos bicampeões carioca. E o Vasco com um time inigualável, que é lembrado pela história toda. Zé é capaz de falar sobre isso. Cássio, Paulo Roberto, Zé do Carmo, Tita, Mauricinho, Giovanni, Romário. É uma seleção. E o nosso amigo Mazinho, nosso amigo Fernando se destacando, liderança. Todos falam isso, ligados ao futebol, que além do bom futebol, da técnica que ele como zagueiro possuía, que não era uma coisa normal, o Fernando tinha uma coisa que marcou a carreira dele, a liderança. E uma estrela para ser campeão. Essa daqui é a do bicampeonato, né? Essa deve ser de 87 e essa é de 88. Essa que você jogou com o Zé do Carmo. Exatamente, de 88. Essa daqui é uma camisa já da finta, eu já estava saindo, já deve ser de 88 para 89, eu já estava indo para Portugal, para o Loletano, que foi uma passagem que eu tive, uma opção que eu tive para seguir carreira. Aí do Vasco você foi para Portugal? Então, eu fui para o Loletano, deixa eu ver se eu trouxe a cara. Trouxe, aqui ó. Esse é um time de Portugal, é o Loletano. É um time novo. Tinha 2 meses, eu tinha 2 anos de fundação, só que eles eram um grupo de empresários e o presidente, que era o presidente do Loletano, ele tinha uma equipe de empresários que investiam em futebol. Só para vocês terem uma ideia, eles levaram eu, Mauricinho, Henrique, do Vasco da Gama, Milton Mendes, que hoje é treinador de futebol, todos do Vasco para lá. Levou Luiz Cláudio do Botafogo, o Gilmar Popoca do Flamengo. Quer dizer, eles investiam para vender os jogadores lá para fora. E o Loletano era uma ponte. Então você se transferia para Portugal, de lá eles se caminhavam para as grandes equipes. E eu fui nessa intenção. Meu sonho, na verdade, era disputar a Copa de 90.
porra, eu vinha numa crescente, 86, 87, 88, bicampeão carioca. Tinha um nome muito bem construído já no Rio de Janeiro, respeitado no Brasil. E a Copa de 90 era a minha Copa. E aí me veio uma proposta irrecusável financeiramente. Cara, eu vou falar pra vocês assim, foi o maior erro que eu cometi na minha vida. Porque eu nunca trabalhei, desde que eu me envolvi com o futebol, por dinheiro. Nunca fiz nada em prol do dinheiro. Sempre fiz em prol dos meus sentimentos, de jogar bola, que é aquilo que eu amava. E o dinheiro, ele se acoplava àquilo que eu fazia e procurava fazer bem feito. E em 88 para 89, quando me veio essa proposta ali de fora, cara, assim, era uma independência financeira da minha família. E eu tinha que tomar essa decisão. Mesmo sabendo que a proposta deles era uma ponte para eles, e eu tinha proposta do Porto, eu tinha proposta do Barcelona para jogar. E eram os meus encaminhamentos lá fora. Eu falei, porra, eu preciso ir. Eu preciso ir, mas eu pensei na coisa do dinheiro, cara. E isso é uma coisa que eu carrego até hoje dentro de mim. Chegando lá, as coisas não se direcionaram para um time grande, para eu poder continuar mostrando o meu futebol. Eu tive que ficar 6 meses num time da segunda divisão, inexpressivo, o Loletano, com todo respeito aos portugueses, ao Loletano e o povo de Lolé, que sempre me tratou com muito carinho. Mas, profissionalmente, houve um sumiço da minha carreira. E aí, mas o dinheiro estava no banco. Tava, cara. O dinheiro não é tudo, cara. Eu falo isso até hoje, eduquei meus filhos dessa maneira. Não vá por dinheiro, não faça nada por dinheiro. Nunca fiz isso na minha vida, sempre fiz aquilo que eu amo. E quando eu fiz essa opção pelo dinheiro para salvaguardar o futuro dos meus familiares, profissionalmente as coisas começam a dar errado. Aí não deu certo o encaminhamento para times profissionais do gabarito que eu gostaria de jogar. Perdi a Copa de 90 em função desse sumiço que eu tive da bola. E aí, assim, me restou depois tentar retornar ao futebol para reconstruir isso tudo. Aí entra o Flamengo na minha vida. Que me trouxe a oportunidade. E eu falo para você que o dinheiro não é tudo. Por isso, o Flamengo foi lá porque o Flamengo tinha perdido o Bebeto com o Vasco, que era um dos ídolos do Flamengo. E eu, como tinha um nome muito forte no Rio, uma pessoa muito considerada no Vasco da Gama, arquirrival do Flamengo, o Flamengo foi em Portugal e me comprou. Me ligaram, fizeram uma proposta irrecusável, mas nem era o dinheiro. Eu queria voltar para as minhas origens, de eu voltar a me sentir grande, como o Vasco já tinha me dado essa oportunidade, o Santos tinha me dado essa oportunidade. Eu precisava voltar a isso. E o Flamengo me trouxe o Renato, trouxe o Júnior da Itália, Josimar, Borg, que era da seleção argentina, o Idemar do Goiás, só timaço. E aí, em 90, eu tive a honra de conquistar a primeira Copa do Brasil pelo Flamengo e com um gol meu, né? Um gol do título que marcou, o gol do título. O primeiro jogo da final aconteceu em Juiz de Fora e terminou com vitória do Flamengo por 1-0. Depois do cruzamento da esquerda, Fernando marcou de cabeça. E voltando àquilo que você comentou nas suas palavras, o respeito dos torcedores, tem um detalhe muito importante que eu sempre mantive na minha conduta como atleta e como homem. Eu sempre respeitei todas as camisas que joguei. Eu nunca me importei se era Vasco, Flamengo, Santos, Português Santista, Guarani, não. Todo o meu trabalho, onde eu desenvolvi, eu dei tudo que eu pude da melhor. E nunca, mesmo após o meu encerramento de carreira,
eu nunca pendi, eu poderia pegar a torcida do Flamengo, do Vasco, do Santos, do Atlético, e assim, principalmente de Vasco e Flamengo, onde eu tive um sucesso enorme, fui campeão. Eu poderia pender para um clube e ficar lá pendurado no clube. E assim, que eu lamentavelmente eu não gosto de viver dessa maneira. Mas não, eu preferi valorizar a minha história, aonde eu convivo com as pessoas. Eu conto essa história que vocês estão vendo aí, de Portuguesa Santista a Portuguesa Santista. Do início ao fim, eu passei por todos esses grandes clubes, venci na maioria deles e encerrei nesse grande clube, levando esse clube, que desde a minha infância era da segunda divisão à primeira divisão. E mais uma vez, fortalecendo as minhas convicções com um gol meu. Então assim, valorizando aquilo que eu sempre falo que tem que ser feito. Você trabalhar por amor àquilo que tu faz. E quando a gente faz isso, as probabilidades do erro eles se tornam menores. Depois disso, eu recebi uma proposta do Atlético Mineiro, que é essa máquina que é hoje, mas sempre foi um time espetacular. E eu digo a vocês, de coração isso, que foi um dos maiores times que eu joguei. Eu joguei em grandes times, em Flamengo, Vasco, com grandes jogadores, mas do Atlético foi uma simbiose assim absurda, porque nós tínhamos, parecia que a gente já jogava bola há anos junto. Era Carlos, o goleiro, Carlos Calão da Copa, Alfinete, Kleber, eu, era Paulo Roberto, Éder Lopes, Moacir, Marquinhos, Sérgio Araújo, Gerson Cavalo e Edu Lima. A gente brincava, a gente jogou um brasileiro, e eu só fiquei lá 6 meses, só disputei esse brasileiro. Porque o Campeonato Carioca, o Campeonato Mineiro era deficitário, né, cara? Então, assim, eu já estava num patamar de trabalho bem alto. Então, assim, para o brasileiro, o Atlético vai ficar pagando para tu jogar lá, então era melhor trabalhar um de cara de base. Nós somos semifinalistas do campeonato de 90, se não me engano, brasileiro de 92. Nós fizemos uma semifinal com o São Paulo. Um jogo no Mineirão, eu não joguei porque estava terceiro amarelo, foi 1-1, gol do Mário Tilico e o gol se não me engano, do Sérgio Araújo, que nós empatamos. E como eles fizeram um gol dentro, nós fomos jogar lá fora, precisava fazer gol lá. E lá foi 0-0. Mas o São Paulo, eles não passavam do meio campo, cara. E um desespero do São Paulo, assim, para acabar o jogo. E foi lamentável aquele time não ter conquistado esse torneio, porque assim, sobrava no campeonato, sobrava, mas é da bola isso. E do Atlético? E do Atlético Mineiro, né? É linda essa camisa. Eu fui pro Guarani. O Guarani, assim, com todas as dificuldades, é um time intermediário daqui de São Paulo. E apesar de já ter o título brasileiro, né? O Guarani, na verdade, sempre foi um formador de grandes talentos. E o Beto Zini, o presidente, era muito amigo meu. E é muito amigo do presidente do Atlético, né? E aí ele me ligou e falou: pô, cara, faz tempo que eu queria você aqui. Eu preciso de um cara como você aqui, porque eu tenho muito jogador jovem. Quem eram os jogadores jovens? Luizão, Amoroso, Adriano, Djalminha, Júnior Baiano, como é o nome dele, gente? Piá, Marquinhos. Quando eu fui pro Flamengo, esses meninos eram da base. Veja bem, esses caras eram tudo da base, cara. Olha a base do Flamengo, cara. O Rogério, o quarto zagueiro que... É técnico. Exatamente. Então, assim, olha a base do Flamengo. Então, assim, esses meninos, quando nós estávamos lá, o nosso time era cascudo, né? Zé Carlos, Josimar, Leandro Júnior, o Leonardo, Ailton, Zico ainda, graças a Deus, tive a oportunidade de jogar com esse monstro do futebol. Gaúcho, Renato Gaúcho, Zinho, quer dizer assim, pô, então era só tinha um time cascudo. Então a base eles preenchiam,
né? Mas é essa base que nós somos campeões da Copa do Brasil. Porque nesse time que nós somos campeões da Copa do Brasil, nós tínhamos uns 4, 5 meninos jogando já. Piá estava jogando, Marquinhos estava jogando, Djalminha estava jogando. Então assim, ele já estava construindo a subida desses caras. E esses meninos, depois do Flamengo, não sei, eu mesmo saí depois do Flamengo, eu não sei o que houve no Flamengo que eles começaram. Eu fui encontrar Djalminha, Marquinhos, lá no Guarani, né? E aí, mas o Djalminha já é um monstro, né? Monstro, senhor. E aí lá no Guarani, assim, nós fizemos boas campanhas, assim, mas muito mais voltada, preocupado muito mais com a formação desses atletas. E eu sabia que realmente ali a nossa presença ali era mais de ajudar na formação. Claro que o espírito da gente é natureza e ganhar, né? E chegamos a um paulista também próximo de uma semifinal. Foi o máximo que eu fiquei lá no Guarani, fiquei 2 anos lá, mas assim, intercalados, que entre Guarani eu fui para Português Esportes, porque no jogo que nós fizemos lá contra o Corinthians, foi 0-0, um jogaço, lá no Brinco de Ouro, o Leão estava começando a carreira dele. E aí ele foi lá no vestiário, né, e falou assim, pô, eu vou começar a minha carreira, eu gostaria de trabalhar com você. Eu falei, pô, eu vou ter como técnico. Eu falei, pô, eu me sinto honrado de poder trabalhar um dia contigo. Dei meu telefone e na virada do ano, o Beto queria que eu renovasse tudo lá, eu recebi essa proposta da Portuguesa Esportes que o Leão estava lá. Aí eu falei com o Beto, Beto, eu vou porque a Portuguesa... E montou um timaço, com o Rodolfo, Cristóvão, Vladimir, assim, tinha o time da Portuguesa, um timaço, mas um time que não se acertou. E eu também tive um problema com o Leão, 2 meses eu tive problema com o Leão. A gente tinha 2 bicudos. Então, assim, era difícil. Eu tinha uma visão de futebol, ele estava entrando e o Leão não era nada maleável, um cara rígido. Pô, e eu tinha experiência suficiente para ajudá-lo. E acho que ele não interpretou bem essa minha posição, eu também me estranhei com ele. Acabei rescindindo o meu contrato e voltei para o Guarani, onde eu fiz mais um ciclo lá de campeonato. E aí, você tem da Portuguesa aqui? Tenho. Aqui, ó. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, não é. Essa aqui. Não é essa. Não, essa daqui é a camisa, eu vou te falar depois no final dela. Essa daqui, da Portuguesa. Essa é da Portuguesa Esportes. Então, como você pode notar, toda a história contada, ela tem essa... que eu acho que é a coisa mais bacana que eu pude guardar. Porque os títulos você capta isso nas internets e tudo mais, né? Você tem todo lá um currículo dos atletas. Agora, as camisas com que eu joguei, gente, isso não tem preço, essas coisas. O meu maior tesouro que eu carrego na minha vida. E aí, da Portuguesa? Da Portuguesa, na verdade, aí eu encerro a minha carreira. Essas aqui? Não, essas daqui são do Guarani, que eu joguei lá. Ah, tá, tem essa passagem aqui que eu queria mostrar para vocês, que no Rio de Janeiro, se eu não pude chegar a uma seleção brasileira, eu fui para a seleção carioca. Que naquela época tinha o campeonato de seleções de estado. Era fantástico aquilo lá. E nós fomos campeões. A seleção do Rio foi campeão. Ah, não lembro, cara, porque era uma mescla de jogador do Vasco, Flamengo. Cara, mas era uma seleção, cara. Era uma nata. Eu lembro do Dirceu, que falecido Dirceuzinho, Mauricinho. Como é que é o nome dele? Alberto, Vica, o outro zagueiro que jogava com o Vica no Fluminense. Que foi treinador, Ricardo Gomes. Quer dizer assim, pô, cara, e nós somos campeões. Eu trago essa camisa porque nós somos campeões. Isso aqui pouca gente tem capacidade de lembrar disso. Isso é história no Rio de Janeiro. Isso é história no futebol, né? Isso aqui é um tesouro, cara. Para quem é apaixonado por futebol, isso aqui é um tesouro. Cara. E aí, meu amigo, eu encerro a minha carreira e aí esse clube que me deu a oportunidade. Esse clube que me deu a oportunidade de iniciar toda essa história e concretizar a minha história, me chamou para
me chamou para ajudá-los, porque a Portuguesa sempre foi muito deficitária, muitas dificuldades, sempre foi assim, e aí pediu uma ajuda, cara. O Ararinha, que era o gerente de futebol, falou: pô, por favor, ajuda a gente lá, cara. A gente está sem grana, eu vou chamar alguns atletas da cidade que já pararam, Balu, Célio, Toninho Carlos, Paulo Robson. Pô, dá uma força pra gente. Tem uma molecada lá que quer trabalhar, vocês já são experientes, ele pode fazer. E nós levamos esse clube aqui, depois de 17 anos na segunda divisão, e eu, criado dentro desses 17 anos, na segunda divisão, a primeira divisão. E felizmente, assim, mais uma vez premiado por um gol da mesma capacidade que foi esse, que nem tu falou, contra o América no Rio de Janeiro. Lindo, assim, na mesma proporção e de um peso enorme, né, cara? O peso que teve como o gol que eu fiz na Copa do Brasil pelo Flamengo, que nos possibilitou ser campeão da primeira Copa do Brasil de 1990. Galera da geral, obrigado mais vez, Zé. Obrigado mais vez, Fernando. O Eu Zé, que agradeço. rapaz, vou te falar, esse cara aqui. Dar um abraço, Dá um abraço, cara. Aí. Não, eu vou te dar, antes de fechar a matéria, eu quero dar um presente pra ele. Essa camisa aqui que ele ama de paixão, que é do título da minha carreira, vai ficar com ele guardado aqui. Vamos poder encerrar essa matéria, né? Obrigado, cara, ídolo, obrigado, Mel. Essa é o início de tudo da minha vida e o final de tudo. E você merece carregar isso pra mim. Pô, cara, valeu, obrigado mesmo. Não sei nem o que falar. Não tem o que falar. Obrigado do fundo do coração. Isso aqui eu devo também a vocês do Museu da Pelada. Muito legal. Eu devo a vocês, porque sem vocês eu não teria conseguido conhecer o ídolo, um dos meus ídolos, que é o Fernando. O Fernando muito carinhoso comigo, né? Aceitou prontamente, e eu agradeço a vocês também, agradeço ao Fernando. Essa aqui, meu amigo, isso aqui eu não sei nem o que eu faço, quadro, o que eu vou fazer, mas essa aqui, meu amigo, essa daqui eu vou levar pra sempre comigo. É isso aí! Vamos aqui, ó. Museu da Pelada, paixão desesperada!